Bom dia. Então vamos lá? Então hoje a gente vai ver a segunda parte do porquê o Império Romano desapareceu. Então vamos lembrar aqui, esse aqui é o mapa mundi, né? Como vocês estão vendo. E aqui nessa região, a gente chama de Europa hoje, né? Era a região na qual o Império Romano se localizava na maior parte, embora o Império Romano não se estendesse também até aqui, ao norte da África e também aqui pelo Oriente Médio. Então toda essa região foi controlada, né, digamos assim, por uma única autoridade que no final era o Imperador Romano. Mas acontece que toda essa região era dividida em províncias, tá bom? Então essa região aqui era dividida em várias províncias e eram controladas então por governadores romanos. Mas acontece também que vai acontecer já no final do Império Romano várias incursões estrangeiras ao Império. Então são povos, né, ou tribos que vêm de fora dessas regiões aqui, principalmente da Ásia e também do norte da Europa, e eles invadem aqui o Império Romano. E é mais ou menos assim que ocorre a invasão. Olha só, aqui dá para ver. Então a gente tem essa lista aqui dos mais conhecidos, mas haviam outros. Em amarelo, dois tipos, né, dois povos diferentes, os ângulos e os saxões. Em laranja, francos. Em rosa, os godos. Em lilás, os visigodos. Nessa outra cor aqui, os ostrogodos, os hunos e os vândalos. São os mais conhecidos, mas haviam vários outros. Então, a gente olha aqui essa parte mais escura, né? Tanto essa aqui quanto essa é a parte do Império Romano. E aqui do lado de fora, olha, partindo do lado de fora, ao Império vem outros povos. O que acontece com essa chegada desses povos aqui? O Império Romano, com as suas legiões, precisa conter esses avanços, porque eles algumas vezes vêm, realizam saques, e depois retornam. E aí, então, o Império Romano precisa investir muito em segurança, em controle de fronteiras, e eles não conseguem mais. É tanta invasão que a coisa começa a ficar meio complicada para o Império Romano. Então, já perto do final do Império Romano, né, que já haviam ocorrido várias invasões, inclusive até alguns desses invasores já moravam no Império, já eram conhecidos até como cidadãos romanos, já haviam se estabelecido ali durante muito tempo. É o caso dos Érulos, assim, e é o caso, por exemplo, também do Odoacro, né, que veio de fora do Império. Então, né, nesse momento ocorre uma saída, né, uma queda do último imperador de Roma. Então não tem mais imperador em Roma, não existe mais imperador romano. E o que vai acontecer aqui? Vai acontecer é que essa região ela vai ser toda dividida em vários pequenos reinos, ao invés de ser uma coisa só, como a gente vê aqui, né, tudo em vermelho, é tudo dominado pelo Império Romano, vai ocorrer que são vários reinos, porque cada reino vai ser de um povo desse diferente, ou mesmo vários homens, por exemplo, dos saxões, vão ter vários reinos diferentes aqui. Vamos pegar só, por exemplo, o exemplo aqui da Inglaterra, que é essa ilha aqui que a gente está vendo, né? Então, a Inglaterra está aqui, em cima é a Escócia, mas aqui nessa região, dessa ilha aqui pintada em laranja, vão haver vários reinos. Então, aqui nessa região, né, da Inglaterra, a gente vai ter vários reinos. E cada um desses reinos, né, vai ser de um saxão diferente. Aqui, mais ou menos assim. Tá? Aqui, o reino da Nortúmbria, né, da Mércia, da East Anglia, de Essex, Kent, Sussex e Wessex. Né, tudo com reinos saxões. E como é que a gente sabe que os saxões chegaram e eles conquistaram aquelas regiões?
porque a gente encontra, né, artefatos e até mesmo relatos escritos. Mas falando aqui da arqueologia, uma coisa muito comum, né, de se encontrar, até recentemente foi encontrado, são túmulos da família, né, dos príncipes e dos reis saxões. E um desses túmulos, né, dos saxões, eles são interessantes porque eram altos, assim. E um desses túmulos descobertos foi descoberto agora em 2003. E é esse aqui que eles remontaram, fizeram um desenho mais ou menos para dizer como é que era o túmulo, né? Havia o corpo, né? Mas também junto ao corpo do príncipe saxão, era enterrado seus instrumentos, alguns objetos ali para ele aqui quando estava sendo escavado. Aqui os objetos encontrados nessa tumba. E aqui, que parece uma coroa, na verdade não é uma coroa, tá? É que a gente não está conseguindo ver, mas aqui para baixo tem uma garrafa. Então esse aqui é como se fosse um enfeite do gargalo da garrafa. Parece que é uma coroa, né? Mas não é. E essas cruzes aqui, né? Essas cruzes mostram, né, que o saxão era cristão. E o fato do saxão ser cristão, né, revela que houve uma conversão ali ao cristianismo, né? Quando ele chegou, provavelmente aqui na Inglaterra, porque os povos que viviam fora do Império Romano, né, a maioria ainda não conhecia o cristianismo que havia aparecido aqui na Judéia, né? E estava se difundindo pelo Império Romano, e quando o Império Romano terminou, já era a religião oficial do Império, mas os bárbaros não eram cristãos, né? Mas significa então que quando eles chegaram no Império, né, e dominaram, eles também, né, aos poucos, assim, né, quem quis, obviamente, foi adotando o cristianismo como sua religião. Isso está muito ligado aos contos de fadas, né? Por quê? Porque os contos de fadas, né, eles sempre falam em casamento na igreja e que vão ser felizes o resto de suas vidas, quer dizer, eles não vão se separar. E isso não era algo assim conhecido, né, dos povos bárbaros. Eles não se casavam na igreja, nem tinham essa intenção de viver, né, para sempre. Eles podiam se separar, que não tinha um problema religioso, assim, digamos, não era um problema. E também, né, quando a gente olha para os povos bárbaros, uma coisa que a gente se lembra bem é que eles cultuavam os deuses nórdicos, né, na maioria. Quais os deuses, né? Odin, Thor, né? Esses deuses que a gente vê nos filmes, né? Então, quando tem muitos carnavais ou festivais lá, e aqui na Alemanha e também no norte da Dinamarca, onde havia esse culto dos deuses, né, antigos, eles sempre se vestem, né, como vikings, ou então como Thor, né, para mostrar, né, o passado deles, né, a memória que eles querem preservar do passado.